Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui de volta com a aula de dor torácica. Nessa aula aqui eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o diagnóstico diferencial da dor torácica. Na verdade eu estava preparando a aula de síndrome coronariana aguda, só que aí eu achei melhor, antes de falar de síndrome coronariana aguda, falar do o que é que a gente tem que pensar quando a gente vê um paciente chegando com dor torácica no pronto atendimento que a gente está atendendo. Então, é, nessa aula aqui, o que é que você vai aprender? Caso você tenha dúvidas sobre quais são os diagnósticos que a gente não pode deixar passar batido de jeito nenhum, porque se a gente deixar passar batido, a gente vai estar contribuindo com o aumento da mortalidade. Eu acredito que ninguém aqui quer contribuir com essa questão, né? Uma questão aí que a gente tem que tentar tá fugindo. A gente não pode contribuir com o aumento da mortalidade. Na verdade, a gente tem que contribuir com a diminuição do índice de mortalidade aí. Então, eu vou lhe ajudar a não contribuir com esse aumento da mortalidade, sabendo quais são os 8 diagnósticos que a gente não pode, de forma alguma, passar batido. Caso você não saiba, a gente tem aí 4 cardíacos, 2 pulmonares e 2 gastrointestinais. Então, se você não sabe, você vai aprender. A gente também vai aprender como ter um raciocínio clínico que a gente deva ter frente a um paciente com dor torácica. Não é simplesmente pensar, será que é uma ansiedade? Será que é uma dor muscular? Pode ser. Mas antes da gente dizer que é isso, a gente tem que descartar o que é grave. Então, nessa aula você vai aprender o que é que a gente tem que suspeitar de grave, como a gente vai descartar de forma com raciocínio clínico baseado em evidências e não baseado em achismo. Certo? Então, se você tem curiosidade com isso, eu peço que fique até o fim. Inclusive, no fim vai ter um bônus aí que eu vou estar mostrando para vocês uma tabela. Essa tabela vocês podem printar, podem anotar, enfim, pode fazer o que quiser. E eu acredito que na prática clínica aí de vocês vai estar ajudando bastante, que é uma tabela que mostra o diagnóstico diferencial baseado em algumas variáveis, que são variáveis que são simples. Em qualquer UPA você vai conseguir colher. Dito isso, vamos lá. A gente tem aqui uma paciente, não está dizendo o nome dela, daqui a pouco a gente vê o nome dela. Ela veio aí sem hora marcada, ela está aí com chest pain, né? Tá com a dor cardíaca aí por um dia. Ela tem um ECG anormal, tá aqui com a suspeita de IAM com supra de ST. Então, eita, vamos lá, vamos ver, né? Vê o nome logo dela. Ela se chama Miranda, tem 32 anos, certo? Então, antes da gente atender Miranda, eu vou atender junto com vocês, eu vou falando, vocês vão pausando o vídeo, vocês vão raciocinando, eu vou fazendo aqui. E a gente vai tentar manejar essa Miranda aqui e dar alta ou encaminhar ela para uma sala UTI, enfim, a gente vai tentar manejar ela aí da forma assertiva, né? Certo, dito isso, o que é que a gente vai fazer? Vamos aqui, esse aqui é um fluxograma que eu vou mostrar aqui para vocês, aqui é o bônus, vamos pular esse bônus, vamos ver aqui. Por que é importante a gente estudar esse tema, né? Antes de falar sobre ele, eu tenho que explicar para vocês a importância, porque senão a gente vai estar perdendo tempo. A gente não pode perder tempo, né? Então vamos lá. Vejam ali, 8 milhões de atendimentos ao ano são devido à dor torácica. Desses 8 milhões desses atendimentos aí, eu acredito que é bem comum, né? Você estagiando, trabalhando aí em uma UPA, vocês veem diversos pacientes com dor torácica, né? Então a gente tem aí que 5 a 10% da consulta são do departamento de emergência são por causa de uma dor torácica. Então, a cada 100 pacientes aí que a gente atende, vamos botar numa média aí de 10 tendo dor torácica. Então, desses pacientes, 4% tem uma falha diagnóstica de síndrome coronariana aguda. Então, a cada 1.000 pacientes, cada 1.000 pacientes atendidos no departamento de emergência, 100 são de dor torácica. Desses 100 de dor torácica, 4 passam batido a síndrome coronariana aguda. Então, o que é que eu estou lhe dizendo? Se você não tem um bom raciocínio clínico referente à dor torácica e fica naquele negócio de ansiedade, de gastrite, enfim, não sabe raciocinar direito, a cada 1.000 atendimentos, 4 síndromes coronarianas vão passar batido. Certo?
fora as outras condições que também são graves que passam batido, mas fora elas. E 25% e a gente tem 25% de mortalidade desses pacientes que passaram batido. Então, dos 1.000 pacientes que a gente atendeu no departamento de emergência, 100 era dor torácica, 4 foram síndrome coronarianas agudas que passaram batido e 1 morreu. Então, se a gente não sabe conduzir direitinho, a cada 1.000 atendimentos, a gente vai estar matando uma pessoa. Vai estar matando não, né? Não estou dizendo que ninguém está matando ninguém aqui, mas são os dados esses que foram tirados aí do livro de medicina de emergência da USP. Então, algo para a gente ficar atento. 1.000 pacientes a gente atende em quê? Em alguns poucos dias, dependendo da quantidade de plantões que você dá por semana e quantos pacientes você atende por plantão, né? Mas a gente vê aí que não é um número absurdo. Então, a cada 1.000, um morre. Então, vamos se atentar, né? É algo que é bem importante. Estou mostrando isso aqui para dizer que ninguém está matando ninguém. Estou mostrando isso daqui para a gente ver que é importante. Que se a gente não dominar, a gente realmente aumenta os índices de mortalidade. E aqui eu estou falando só da síndrome coronariana aguda. Estou nem falando das outras 7 doenças que também são graves. Então, prestar atenção. Dito isso, outros dados ali, dados brasileiros. 23% dos óbitos de 2020 foram por causas cardiovasculares e a principal causa é a doença isquêmica, sendo a quarta causa de internação do SUS. Isso aqui a gente pode tirar alguns pontos importantes sobre o gasto que a gente está tendo também, o que o SUS está tendo, né? Com pacientes que não necessariamente precisavam estar lá, então procedimentos desnecessários que a gente acaba pedindo, caso a gente não tenha um conhecimento teórico adequado, por causa de achar pedir baseado no achismo, né? Porque a gente pedir baseado em evidência científica tá ok, é um gasto válido, mesmo que o exame venha normal, mas a gente pedir por achismo, sem estar baseado em evidência científica, na verdade é um gasto que não era necessário, né? Então a gente está tirando de uma outra pessoa que talvez precise. Enfim, são pontos que ficam aí para se pensar e vamos seguir aí para a aula em si da dor torácica, né? Então, quais são aí os 8 diagnósticos que eu falei que a gente não pode deixar passar batido? São esses daí. Os vermelhos são os cardíacos, os azuis pulmonares e os laranjas relacionados ao trato gastrointestinal. Então, a gente tem aí as síndromes aórticas, principal representante é de dissecção de aorta, síndrome coronariana aguda, que aí varia das anginas, dos infartos, as outras síndromes coronarianas, tamponamento cardíaco, Takotsubo. Para quem nunca ouviu, também tem um nome conhecido como síndrome do coração partido, que era muito parecida com infarto. Lembrando que vai ter uma aula para cada uma dessas coisas aqui no canal. Essa aula aqui é só para diagnóstico diferencial, para você saber diagnosticar. Chega o paciente com dor torácica, eu tô com um paciente com a síndrome coronariana aguda. Diagnostiquei, ok, esse é o intuito da aula. Como conduzir? A gente vai para uma outra aula. A gente tem aí duas pulmonares, o embolismo pulmonar e o pneumotórax hipertensivo. E as duas esofágicas, rotura esofágica e impactação esofágica. Como é que a gente vai diferenciar, né? Aqui, pessoal, eu organizei os... Deixa eu mostrar aqui, não é coisa da minha cabeça. As referências que eu usei foram essas daqui, fora também o livro de medicina de emergência da USP. Então, eu tentei organizar aqui sinais clínicos que a gente pode estar ali observando na nossa conversa com o paciente, que tem uma alta especificidade, não só na nossa conversa, como também no nosso exame físico. E vocês vão ver aqui alguns critérios diagnósticos, algumas variáveis voltadas a exames como o ECG, que assim, qualquer UPA tem. Isso aqui, qualquer pessoa que está atendendo numa UPA que tenha os recursos minimamente adequados, a gente consegue colher essas variáveis para a gente estar aí raciocinando. Então vamos lá. Primeiro, síndrome coronariana aguda. Vamos com calma para a gente conseguir lembrar direitinho. Pegar um papel para anotar. Se estiver conversando com o WhatsApp, fala aí para o namorado, para a namorada que vai passar um tempinho aqui assistindo, vai se concentrar mais, estiver conversando com amigos, estiver, enfim, seja lá o que você estiver fazendo em paralelo com assistir essa aula nesse momento. Você para um pouquinho, vamos prestar atenção aqui para a gente entender quais são aí os sinais que a gente tem que
observar de forma alguma deixar passar batido. Na SCA, o que é que a gente vai observar? Então a gente vai ver uma dor retroesternal em caráter opressivo. Essa dor, em geral, ela vai estar associada a alguma atividade física. Na verdade, antes de falar sobre isso, eu me lembrei de um ponto importante. Ontem, no caso, no dia anterior à postagem dessa videoaula, estava lá atendendo na UPA e chegou um paciente que ele tinha uma dor torácica. Ele dizia que era dos dois lados, no peito dos dois lados. Em queimação, ele tinha o sinal do Levine positivo. O sinal do Levine positivo, para quem não lembra, é paciente que fica assim, segurando assim, com face de dor, se abaixando um pouquinho. Então ele tinha esse sinal do Levine positivo. A dor dos dois lados, em queimação, que não irradiava para canto nenhum, estava sudoreico. Mas a história que ele contava não era de uma dor anginosa. Enfim, a gente pediu elétrico para esse paciente, pediu troponina, confirmou um infarto com supra de ST. Por que eu estou contando isso? Eu estou contando isso porque medicina não é uma ciência exata. Isso daqui que eu vou mostrar para vocês, vou falar para vocês agora, vai ajudar muito a guiar o raciocínio clínico, vai servir na grande maioria dos casos, mas vão ter casos que fogem à regra. E é importante estar atento a esses casos que fogem à regra. Então não usem isso daqui como algo que é 100% exato. A gente não está tendo uma aula de matemática aqui, que 2 mais 2 vai ser sempre 4. A gente está tendo uma aula de uma ciência que não é exata. Ela tem várias variáveis, a gente não consegue analisar todas as variáveis, fora que a variável em cada paciente pode ser diferente, e fora que o paciente por si só ele não pode saber expressar o que é que ele está sentindo. Então, a gente tem que levar isso em consideração na nossa análise. Voltando agora, SCA, dor retroesternal em caráter de aperto, em geral, lado esquerdo, irradiando para os braços, mandíbula. Lembrando, irradiar para os dois braços é muito mais específico que irradiar para o braço esquerdo. Irradiar para o braço esquerdo é mais específico que para o direito, mas o que tem maior especificidade para a síndrome coronariana aguda é irradiar para os dois braços ou para a mandíbula. De onde é que eu tirei isso? De alguns estudos de coorte que avaliava justamente esses fatores. Outro ponto importante é a elevação do segmento ST em duas ou mais derivações contíguas do ECG e a troponina elevada. Lembrando, a dor ela dura aí de 20 a 30 minutos, ela responde a nitrato, é uma dor que melhora ao uso de nitrato e tem essa relação aí com atividade física, né? Certo. Secção de aorta. É uma dor súbita lacinante com irradiação para as costas. Outro ponto importante, a dor da síndrome coronariana aguda em aperto. A dor da dissecção de aorta é uma dor em rasgo, é uma dor em facada. Ele descreve como uma dor em rasgo que vai para as costas. Olha como a especificidade é alta, 95% nos estudos de coorte. Além disso, a gente tem a simetria aqui dos pulsos periféricos, uma assimetria aí desses pulsos, né? E também uma diferença de pressão arterial maior do que 20 milímetros de mercúrio entre os braços. E outro ponto é que a gente pode ter um sopro de insuficiência aórtica. A especificidade aí desse sopro é de 80%. Não é tão alto, mas quando a gente relaciona com os outros sintomas que eu estou falando, né, a gente tem um aumento dessa especificidade. Lembrar que essas informações é para a gente usar em conjunto e não de forma isolada. Takotsubo é basicamente igual a um infarto, só que a gente tem aí acontecendo numa mulher, em geral no período aí pós-menopausa, que passou por um estresse emocional muito grande, uma alegria muito grande. Não tem tanto como a gente diferenciar da forma do quadro clínico, né? Em geral a gente vai diferenciar, como ele está falando, um ECG com elevação de ST, sem obstrução coronariana significativa em angiografia. Infelizmente, em geral, esses pacientes realmente vão para o CAT e é só visto lá. Agora, outra coisa que a gente pode estar olhando é essa disfunção ventricular esquerda apical transitória na ventriculografia. Agora, isso aqui a gente não vai ter na UPA, né? Então, é a única das condições que na UPA a gente não vai ter como fazer a diferenciação. Se está com Takotsubo, se for, em geral, a gente não vai
conseguir diferenciar, não. A gente vai mandar como um infarto, realmente com supra. Certo, e aqui a gente tem aí o tamponamento cardíaco, que a gente vai observar pulso paradoxal. Que é o pulso paradoxal? A gente vai aferir a pressão do paciente. Ele normalmente, depois a gente vai aferir com ele expirando. Se tiver uma queda aí de 10 milímetros por mercúrio durante a inspiração, esse paciente tem pulso paradoxal. Então aí sinal ali com especificidade maior de 90% no tamponamento cardíaco. Então, pessoal, um exame que geralmente paciente, a gente não faz, né? Na emergência é aferir pressão, né? O paciente já vem com a pressão aferida. A gente já viu duas condições aí que a pressão pode ajudar no diagnóstico. Então, ficar atento a isso daí. Se a gente está suspeitando tanto da dissecção quanto do tamponamento, é importante fazer esses testes aí que envolvem a pressão. Tríade de Beck, turgência jugular com hipotensão e bolhas cardíacas, é muito específico para tamponamento cardíaco, mas em geral só vai aparecer aí de 10 a 40% dos pacientes, então nem sempre vai aparecer. Pneumotórax hipertensivo, a gente pode ver desvio da traqueia, a gente pode ver isso no raio-x. Hipertimpanismo, a percussão e a ausência de murmúrio vesicular no lado afetado. Tromboembolismo pulmonar, esse sinal de McCornell a gente não consegue avaliar numa UPA, mas a gente tem alguns scores que eu vou apresentar para vocês mais na frente. E além disso, a gente tem essa queixa aqui, que é a dispneia súbita com dor pleurítica associada a uma história recente de imobilização ou TVP. A impactação esofágica, sensação de bloqueio esofágico após ingestão de alimento sólido. Então, a dor torácica que ela começa depois de alimentação, fora dessa sensação de disfagia, né? E esse quadro ele não costuma ficar grave, não costuma ter sinais sistêmicos, não costuma ter choque. Os exames em geral vêm normal, exceto aí por essa dor. A rotura esofágica, em geral, o que é mais específico é um enfisema subcutâneo aí, com um quadro de vômitos, que tem uma história de um trauma, tem essa história de ter tido esse vômito, né? E outro sinal que a gente pode ver é o sinal de Raman, que é o sinal de Raman. O sinal de Raman é a gente colocar o esteto para auscultar o pulmão e a gente escuta crepitação torácica sincronizada com os batimentos cardíacos. Então, tum, tum, tum e a crepitação, justamente na hora do batimento. Certo. Então, outra coisa também é justamente a história de dor torácica associada a vômito, com um trauma aqui nessa região. Então, basicamente isso daí. Essa tabelinha aqui eu vou mostrar no final. E eu vou mostrar aqui algumas questões da anamnese que são importantes. Espero que vocês já tenham feito anotações, né? Tenham entendido direitinho o que a gente conversou lá, mas a gente vai reforçar. O que a gente conversou lá, a gente vai relacionar aqui agora com anamnese, exame físico e exames. Daqui a pouco eu vou apresentar esse fluxograma de forma mais didático, né? Agora a gente vai focar nisso daqui. Perguntas que não podem faltar na nossa anamnese. Consegue relacionar o início da dor com algo? Por quê? O que é que a gente viu lá? Exercício, pensar em síndrome coronariana aguda. Alimentação, pensar nessas partes gastrointestinais, né? Dispneia, com a dificuldade de respirar, pensar nas causas pulmonares. Então a gente relaciona, certo? Localização da dor, que é importante. A dor está no lado direito, a dor está no lado esquerdo, isso também vai mudar aí o nosso raciocínio. Tipo da dor, é em aperto, pesa mais para a síndrome coronariana, é uma facada muito forte, pesa mais aí para a dissecção de aorta. Irradia para onde? Irradia para trapézio, aí seria pode pensar mais na pericardite, irradia para os dois braços, irradia para o abdômen. Cada um desses locais vai fazer a gente mudar nosso raciocínio. Então, são perguntas que a gente tem que estar relacionando e agrupando. São justamente com essas perguntas que a gente vai conseguir os dados que eu estava citando lá para a gente agrupar dentro de cada caixinha, né? Qual o tempo da dor? Essa dor é uma dor que você já vem sentindo há muito tempo? É uma nova dor que se agudizou? O EVA não é tão importante, aí fatores de melhora ou piora também é importante. Ela piora quando deita, ela melhora quando você vem para frente, porque isso a gente vai relacionar também. Lembrar aí, está sentindo mais alguma coisa? Lembrar que a gente tem equivalentes anginosos para pacientes idosos.
os antecedentes pessoais dessa paciente. Por quê? Um paciente que tenha feito uma cirurgia, que passou imobilizado um tempo, a gente pode estar pensando aí no tromboembolismo pulmonar. Um paciente que tem alto risco aterosclerótico, a gente pode estar pensando na síndrome coronariana aguda. Enfim, fez algum fármaco, intoxicação, lembrar, gente, intoxicação pode cursar aí com doutorasca também, inclusive intoxicação pode causar algumas daquelas condições. Certo, e aí pesquisar sempre alergias, né? E os pacientes fazem uso de drogas. Exame físico. Lembrar de sempre olhar. Quando a gente for fazer a ausculta, pedir para o paciente subir a camisa, porque que é importante? O paciente pode estar com um herpes zoster e está sentindo muita dor ali, e a gente passar batido simplesmente porque a gente não pediu para o paciente levantar a camisa. A gente pensar que é uma costocondrite, a gente pensar que é uma dor muscular, mas na verdade é um herpes zoster que a gente está passando batido. Então, olhar o local que tá doendo. Avaliar a simetria de pulsos, a gente já conversou sobre a dissecção de aorta, né? Pressão arterial, a gente conversou sobre duas condições que é muito importante a gente medir a pressão. Ausculta pulmonar em todos os pacientes. Se a ausculta estiver alterada, a gente pode fazer a percussão pulmonar pensando no pneumotórax. E a pressão a gente também só faz se a gente estiver pensando naquelas duas condições, né? Que é a dissecção e o tamponamento. Ausculta cardíaca para todos os pacientes. Dor a palpação para todos os pacientes. A gente vai relacionar mais justamente com causas musculares. E buscar sinais focais neurológicos, sinal focal, junto com doutorasca, muito específico para dissecção de aorta. Dito isso, os exames que a gente vai pedir também é baseado nessas possíveis diagnósticos. Radiografia de tórax vai ajudar a gente com pneumotórax, troponina, altamente importante. Radiografia de tórax para todo paciente, troponina para todo paciente, dímero D. Não é para todo paciente, só se a gente estiver pensando em tromboembolismo ou dissecção. Hemograma, todo paciente, PCR, depende muito da história. Procalcitonina também. Enzimas pancreáticas e canaliculares, se tiver disponível, pode pedir para todos os pacientes. Aí é diagnóstico diferencial de quadros clínicos que são graves, mas não tão graves, né? Pancreatite pode cursar com uma dor torácica. Pronto, pessoal. Dito isso, espero que vocês tenham entendido direitinho. Acredito que não conseguiu fixar tudo. E é exatamente por isso a gente vai pôr em prática tudo isso aqui que a gente conversou. Vamos voltar para a nossa paciente. Vamos fazer anamnese, vamos fazer exame físico, vamos raciocinar clinicamente dentro do que a gente está conversando e vamos pedir os exames, né? Então vamos lá. Nossa paciente, Miranda, 32 anos, vamos ligar aqui o monitor, né? Lembrar sempre do MOVE, ela está na sala de emergência e pedir o acesso, certo? E pedir o eletro, né? O MOVE. Depois a gente vai dar um paciente doutorásica, né? Vamos dar uma olhada nesse eletro. Então, batendo o olho, rapidamente a gente vê aqui alguns supras de ST, supradifuso. Depois a gente vai olhar esse eletro com mais calma, mas a gente aí, o paciente está estável, vamos conversar com o paciente, vamos entender. Não se agoniar, muita gente, eita, suprano, infarto, tal, muita coisa cursa com supra, pessoal. Inclusive, evento isquêmico anterior cursa com supra. E a gente tem que conversar com o paciente, perguntar se esse supra é novo, se ele já suprou. Enfim, vamos fazer nossa anamnese direitinho para a gente não passar batida, a gente não tá vacilando, né, com a nossa paciente. A Miranda tá confiando na gente, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é quanto tempo que essa paciente está com essa dor. Uma dor nova, uma dor crônica. Então, há quanto tempo você sente essa dor torácica? Vamos ver se ela responde. A inteligência artificial aqui não é tão boa. Há quanto tempo? Um dia. Então, o paciente que está sofrendo aí que há um dia. Então, eu deixei aqui Miranda, 32 anos.
queixa principal dela é dor torácica há um dia. Então vamos agora colher a HDA dela. A HDA dela focando na queixa principal, que é a dor torácica, aquelas perguntinhas que a gente acabou de conversar. Então pausa o vídeo, raciocina. O que é que a gente vai perguntar para essa paciente? Eu vou começar a perguntar agora para ela. A ordem das perguntas é importante. Aí fica a ordem que você criar melhor para o seu raciocínio clínico. Eu particularmente gosto de começar perguntando onde é que essa dor está acontecendo. A dor ocorre em qual lado do peito? Vamos ver o que ela diz. Ela diz que é no centro do peito, certo? Vamos ver mais para esquerda ou direita. Vamos ver se ela consegue dizer qual. No centro do peito. Então é dor no centro do peito. Certo. Outra coisa, a gente tem que perguntar se ela consegue relacionar isso com algum evento. Consegue relacionar o início dessa dor com algum evento desencadeante? Vamos ver. Não, ela não consegue. Outra coisa, ela irradia para algum lugar? A dor irradia para algum local? Ela falou que não, mas eu vou insistir mais. Então, ela vai para as costas. Não, não vai para as costas. Para os braços. Não, não vai para os braços. Certo, para os ombros. Não, isso está errado, isso está certo. Tá pensando aí, você vai, por exemplo, não. Mandíbula. Não. Abdômen. Não. Certo, é uma dor que não irradia. Qual o tipo da dor? Vamos ver se ela sabe dizer. É uma pressão, então é aperto. Ok. Tem algum sinal de melhora ou piora? Tem algum fator de melhora ou piora? Vou ver. Não, ela disse que não melhora com nada. Eu vou ser mais insistivo. Piora ao deitar. Ela disse que sim. Então, a dor que piora ao deitar. Melhora em algum tipo de posição? Diz que não. Não melhora em nenhum tipo de posição. Certo. Pessoal, rapidinho, o celular aqui está para descarregar. Vou pôr ele para carregar aqui e já volto. Pessoal, voltei aqui, o celular é minha câmera, então não dá para ficar sem ele. Certo, então deixa eu só me reorganizar mentalmente. A gente acabou de perguntar se melhora em algum tipo de posição, certo? O EVA não acho necessário, a gente está perguntando. Que a gente ainda pode perguntar sobre essa dor perguntar agora na verdade sobre ela. Tem algum passado de internação ou comorbidade? Não, ela não tem passado de internação, não tem passado de comorbidade. Ok. Tem alergia a algum medicamento? Não, não tem alergia a nenhum medicamento. Fez uso de alguma droga? Não, certo. Então, a partir disso, vamos escrever aqui a HDA dela para ficar mais tranquilo. Então, paciente relata dor torácica há um dia. Não relaciona com nenhum evento. Específico. Não relaciona o início com nenhum evento específico com dor torácica. Então vamos botar aqui em aperto há um dia, não relaciona com nenhum evento específico, nega irradiar para quaisquer locais. Vamos ver o que mais ela falou. Pressão.
nega fatores de melhora, relata que a dor piora ao deitar. Nega comorbidades, alergias. Faltou perguntar aqui se ela está com algum outro sintoma, né? Ela não é uma paciente idosa, para a gente pensar nos equivalentes anginoses, mas possa ser que ela tenha outros sintomas que possam nos ajudar no raciocínio clínico. Então, vamos lá. Fez algum uso. Está sentindo alguma outra coisa? O que você sente além da dor? O que? Ela não está querendo falar. Por que você não fala? Essa inteligência artificial é fogo. Ruim dela é isso. Então vamos tentar. Sente desconforto respiratório. Sim, então está com dispneia. Sente dor em alguma outra parte do corpo? Não. Certo. Fora a dispneia e dor torácica, sente algum outro sintoma? Não, então é isso aí. Então ela relatou dispneia, nega comorbidades, alergias, relata dispneia e nega quaisquer outras queixas. Pronto, a partir disso aqui a gente já tem uma HDA dela legal aí no cenário de emergência, né? Antecedentes pessoais, deixa eu ver se tem algum antecedente pessoal digno de nota. Certo, não tem nenhum antecedente pessoal. Ela já falou que não tem comorbidade, né? Não tem. Eu juntei e-mail aqui, antecedentes pessoais, está tudo aqui na HDA, mas enfim, é a história do paciente, só para ficar de forma mais simples aqui para a gente entender. Então vamos partir para o exame físico. O que é que a gente vai fazer, né? Acho que o respiratório, né, é importante. Tá normal. Quando eu falar isso aqui, pessoal, eu falei, o respiratório é importante. Aí tem que raciocinar por que o respiratório é importante, né? Dentre aquelas causas. O que é que a gente pode achar aqui no respiratório que vai nos ajudar a pensar no diagnóstico diferencial? Lembra, tudo que a gente faz no exame físico tem que ter um motivo. A gente faz tudo que a gente for fazer, a gente não pode fazer pelo decoreba. Isso é o comum de a gente fazer. A gente tem que fazer porque a gente vai estar relacionando o achado daquele exame físico com alguma provável hipótese diagnóstica nossa. Então tem sempre esse raciocínio na hora de estar fazendo o exame físico, para não estar fazendo por nada, né? Porque se você estiver fazendo por nada, você pode estar fazendo para treinar o exame físico, aí beleza. Mas se você está fazendo para examinar a paciente, você tem que relacionar o achado com alguma coisa. Então, nesse momento aqui, a gente poderia achar, por exemplo, pensando no pneumotórax, a gente ia achar aí um murmúrio vesicular diminuído, tá entendendo? E a gente poderia raciocinar. Esse foi um exemplo. Mas então pensem. Vamos lá, o circulatório, por exemplo, a gente pode olhar os pulsos, porque o pulso tem a ver com o quê? Eu já conversei, você já deveria saber. Se não sabe, volta na aula aí, anota no caderno para não esquecer. Por que eu estou fazendo no pescoço? O que é que eu posso pesquisar? Eu posso pesquisar a turgência jugular. Eu falei sobre uma tríade, que a turgência jugular está presente, que a gente pode levar o diagnóstico para esse lado. Então lembrar, está raciocinando sempre que estiver fazendo aí o exame físico. Cardiovascular, por que eu vou fazer o cardiovascular? Inclusive estava vindo tudo normal. A gente teve aqui uma alteração. Não sei se vocês sabem o que é essa alteração. Aqui está normal o ritmo, sem murmúrio galope, mas a gente tem fricção intermitente fraca audível com o paciente em pé. Isso aqui é uma alteração que eu não vou colocar o nome dela na hora que escrever o exame físico, para não entregar o diagnóstico, mas faz a gente levar a raciocinar um diagnóstico específico.
Vamos lá, pulmonar também a gente vai fazer, certo? Sem retração, sem sibil, tal. Gênito urinário, não acho que a gente tem que fazer. Abdominal, ela não falou de dor na barriga, então não acho que a gente deva fazer. Costas e flancos, também não acho que não. Músculo esquelético, acho que a gente deva fazer, pensando aí na tensão muscular, mas normal. Pele, eu falei, né? A gente sempre inspecionar o local da dor. Falei um exemplo aí da herpes zoster, mas também tem outras condições. Neurológico também. Tá tudo normal, psicológico acho que não precisa. Não estou pensando num caso de ansiedade até o momento. Se não seria necessário fazer, né? Certo. Aqui no exame físico eu vou anotar só o que está alterado. No nosso ACV, aparelho cardiovascular, a gente identificou aí uma fricção intermitente fraca audível com o paciente em pé. Então, isso aqui é o resumo da nossa paciente aí depois da nossa anamnese e exame físico. Ela está com dor torácica há um dia, é uma dor em aperto, há um dia, uma dor torácica no centro, esqueci de botar, né? No centro do tórax, em aperto há um dia, não relacionou com nenhum evento específico o início dessa dor, negou irradiar para qualquer local, negou fatores de melhora, relatou que a dor piora ao deitar, negou comorbidades, alergia, relatou dispneia e qualquer outra queixa. No exame físico, a única coisa alterada que a gente identificou foi uma fricção intermitente fraca audível com o paciente em pé. Ok, então a gente já estabilizou, né? Vamos aqui para os nossos diagnósticos diferenciais. Então pausa o vídeo, pessoal, que é que vocês estão pensando aí como diagnóstico diferencial. Inclusive, se vocês pensarem em algo diferente de mim, vocês podem colocar aí no comentário e para a gente debater um pouquinho. Bom, acho que edema agudo, não acho que seja. O paciente não está com um desconforto respiratório, que geralmente está no edema agudo. O paciente não está com síncope, né? Não está com FA, dor torácica típica. Beleza, possa ser que seja, né? Tamponamento, acho que não. Infarto, pode deixar mais embaixo, né? O paciente no eletro tinha um supra, lembra? Vou deixar um infarto aí. Mas acho que até um momento não, daqui a pouco a gente dá uma olhada melhor naquele eletro. Pericardite, acredito que sim, né? Esse achado do exame físico aqui, a fricção, ela aumenta muito aí a suspeita da pericardite, que é justamente a fricção devido ao pericárdio aí. Pronto. Nisso daqui eu deixo isso aqui. Dermatológico nada, a gente pode deixar além aí disso daí tudo. Bem fraca, né? A hipótese, mas uma tensão muscular, né? Uma dor muscular. Dito isso, o que é que a gente vai pedir para investigar? A gente já fez o eletro, a gente vai solicitar os novos exames para ela. A gente vai pedir aí os eletrólitos, a gente pede o hemograma, obviamente, dedímero. Eu botei naquela lista, mas não precisa, a gente não está pensando, né? A gente nem botou como hipótese diagnóstica as condições que tem aumento do dedímero, troponina, daqui nada, daqui o raio-x, certo? Então vamos dar uma olhada nos exames agora, né? Então, raio-x, viu normal, troponina normal, aqui também tudo normal, tudo normal, tudo normal. Vamos olhar o eletro. Bom, o eletro a gente vê que ele está suprado em praticamente tudo aqui, né? Um supra DST difuso, aqui tem supra, aqui tem infra, aqui tem supra, aqui não. Aqui
tem infra, aqui tem supra, AVF não. Aqui o supra é bem pequeno, aqui um supra enorme, supra. Certo, então a gente aí tem todos esses supras, mas a gente também tem algumas coisas que são outro achado que é muito importante. A gente tem aqui um infra de PR. Então, pessoal, infra de PR com supra de ST, com aquele achado na ausculta do atrito pericárdico, a gente aumenta muito, a gente levanta muito aí a possibilidade de uma pericardite. E fica como a possibilidade principal aí no meu ver. Como a gente tem essa possibilidade principal, eu vou pedir aqui um ultrassom de cardíaco para ver se tem derrame pericárdico. Não tem, ou seja, está aí, beleza, é uma coisa mais simples. Não é o intuito da aula, mas eu vou intervir. A intervenção é com analgésico e a colchicina. Se o paciente ela não melhorar da dor, com isso daqui a gente pode usar a prednisona. Vamos conversar com ela aqui, vamos perguntar, após as medicações, a dor melhorou? Sim, então a dor melhorou. A gente pode liberar essa paciente, a gente vai basicamente conversar com o serviço de atenção primária, porque ela vai se manter em acompanhamento por lá, né? A gente entrou em contato, o médico da atenção primária falou que vai ver o paciente aí em 2 a 3 dias. Então a gente pode liberar ela com a hipótese de pericardite, ela vai continuar aí na atenção primária. Então vamos lá, terminar. A gente aqui arrasou no quadro clínico dessa paciente, né? E aí fica a pergunta, você conseguiria ter feito isso tudo direitinho antes de assistir a aula? Bom, se não, imagino agora que você deva estar conseguindo, né? Pontos importantes. Não se assustar com aquele primeiro supra, eu já falei isso. Supra não é sempre infarto. Nem todo supra é um infarto. Supra pode ser diversas outras causas. Dito isso, pessoal, vamos agora encaminhar para o fim da aula, onde eu quero mostrar para vocês o fluxograma e o bônus, né, que falei para vocês. Aqui, paciente com dor torácica, a primeira pergunta que a gente vai se fazer. Ele está instável? Se estiver instável, a gente vai fazer o MOVE, monitorar oxigênio, pegar acesso, eletro, oxigênio só se for necessário. A gente vai seguir com o ABCD normal do trauma, a gente vai estabilizar esse paciente para poder seguir com a anamnese, exame físico, os exames que eu já citei. E aí, a partir daí, a gente vai ter as possibilidades, né? Aqui a gente vai ter que descartar aqueles 8 diagnósticos que eu falei. Aqui eu agrupei novamente, vou citar novamente, e aí vocês têm outra possibilidade de anotar. Pulso assimétrico, com dor torácica, sensação de rasgo, irradia para as costas do abdômen, sinais de hipoperfusão, déficit neurológico, uma hipertensão súbita, dímero D positivo, síndrome aórtica. Tem um score que se chama score ADRS, que vocês podem estar usando aí para pensar na dissecção de aorta. Se a troponina for elevada, alteração no ECG, sinais de hipoperfusão, aqui ó, troponina elevada, distensão jugular, desconforto respiratório súbito, hemoptise, dímero D positivo. A gente tem aqui o score de Wells, que a gente está podendo usar aqui, vocês podem ver o que é baixa, intermediária e alta probabilidade. Embolia pulmonar. Histórico de alcoolismo, vômitos, enfisema e ar no mediastino, a gente pode ver isso aqui na própria radiografia de tórax, rotura esofágica. Sinais de hipoperfusão, distensão jugular, hipofonese de Buller, desconforto respiratório súbito, tamponamento cardíaco, fora o que eu já falei antes. Distensão jugular, desconforto respiratório súbito, enfisema subcutâneo, taquicardia sinusal, pneumotórax hipertensivo, sensação de bloqueio esofágico após a alimentação, disfagia intensa em mediastino, impactação do esôfago. E aqui, troponina elevada, alteração do ECG, sinais de hiperperfusão, dor com irradiação para ambos os membros, ou apenas um membro, sudorese, história da associação da dor com o exame físico. A gente também tem um score HERT aqui que você pode estar aplicando, síndrome coronariana aguda.
Síndrome coronariana aguda, mais história de estresse e emoção intensa. Nenhuma paciente, mulher, na pós-menopausa, Takotsubo. Certo? Essas aqui são as condições principais. Já ensinei como é que vocês fazem para identificar. Já ensinei como é que vocês vão proceder com anamnese, exame físico e exames laboratoriais para ter essas variáveis. Todas as condições descartadas, outras causas de dor. Pericardite, no caso lá, a gente conseguia descartar tudo isso daqui. Se vocês forem avaliar no exame físico, exames laboratoriais, a gente descartou tudo. E aí, a partir daí que a gente pode pensar. Como foi que a gente pensou na pericardite? Supra DST difuso, infra de PR, atrito pericárdico no exame físico, com a dor que, inclusive, na anamnese piora ao deitar, é também característico da pericardite. Então, outras condições, a gente tem a pericardite, a gente tem aí angina, a gente tem costrocondite, lesão muscular, pode ser psicogênica, gastrite, refluxo, policistite, pneumonia, pancreatite, bronquite, asma e outras. A gente vai aqui, todas essas condições descartadas, e sim investigar outras causas, podem ser essas daqui, tratamento específico e acompanhamento ambulatorial aí no posto de saúde, que foi basicamente o que a gente fez. A gente, naquela paciente, descartou tudo isso aqui, investigou as outras causas, né? Bateu o diagnóstico na pericardite, mandou ela para ficar em acompanhamento ambulatorial no postinho. Então a gente manejou ela com excelência, que é isso que eu quero que vocês também façam aí sozinhos. Fica aqui o bônus para quem ficou até aqui agora, vou mostrar. Deixa eu só achar aqui onde é que ele está. Está aqui. Vocês podem estar aí tirando uma foto. Lembrando que foi baseado nessa referência aqui. Dessa tabela que vai guiar de forma tranquila. Ali tem algumas variáveis que vocês podem estar usando, que é a troponina, a dor irradia para as costas, alteração no ECG, pulso assimétrico, sinais de hiperperfusão, história de estresse e emoção intensa, hipertensão, distensão, desconforto respiratório e hemoptise. Vocês vão ver aí que agrupando ali, com mais com menos, enfim, você consegue criar um raciocínio clínico baseado no que eu já ensinei com vocês, como perguntar e o que fazer no exame e o que investigar. Com esses exames complementares, vocês conseguem chegar aqui e com essa tabela descartar todas essas condições para poder seguir lá para os outros diagnósticos, né? Então, eu espero agora, pessoal, que vocês tenham confiança, vocês saibam quais são o perigo da dor torácica, as condições perigosas para a dor torácica, saibam descartar essas condições perigosas com segurança, baseado aí em evidências científicas, para a gente poder, com mais tranquilidade, com mais calma, dar aqueles diagnósticos de problemas que são mais tranquilos e que vão precisar do segmento ambulatorial e não de um encaminhamento para um hospital terciário, que seria o caso dessas condições aqui. Então é isso aí, pessoal. Vejo vocês aí nas próximas aulas. Vou estar começando a gravar as aulas de como manejar essas condições aí de forma específica. E é isso aí. Desejo bons estudos aí para vocês. Peço que quem possa estar clicando aí no curtir, quem eu ajudei aí de alguma forma se sentiu ajudado, clica no curtir e se inscreve no canal que vai estar saindo muita coisa interessante. Então é isso aí e até a próxima.